Autor: José Matias Pereira. Título: Curso de Administração Pública. Foco nas instituições e ações governamentais. Edição: Terceira edição local, São Paulo. Editora: Atlas S.A. Ano: 2007. Páginas 173 a 209. Página 173. 2007. Editora: Atlas S.A. 1. Edição 2008. 2. Edição 2009. 3. Edição 2010. 3. Reimpressões. Capa: Leonardo Hermano. Composição: Criffer. Serviços em texto. Bibliografia: ISO 978, 85, 224, 6004, 5. Administração Pública, Estudo e Ensino e Título: 08007, 33. Parte 7º. Fundamentos Constitucionais do Estado e de Controle da Administração Pública no Brasil. Página 175. Título do capítulo: Capítulo 23. Fundamentos Constitucionais do Estado e da Administração Pública. Nota: a sociedade tem o direito de pedir conta, a todo agente público, quanto à sua administração. Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, 1789. Fim da nota. Subtítulo: A República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil, conforme definido no artigo I2 da Constituição Federal de 1988, nota: é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e o Distrito Federal, constituem-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: Fundamento 1, a soberania; Fundamento 2, a cidadania; Fundamento 3, a dignidade da pessoa humana; Fundamento 4, os valores do trabalho e da livre iniciativa; Fundamento 5, o pluralismo político. Fim da nota. Em seguida, no seu artigo 13, estabelece que são objetivos fundamentais da República: construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização; reduzir desigualdades sociais e regionais; e promover o bem de todos. Página 176. A Constituição Federal de 1988, em relação à administração pública, no artigo 37 define que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Fica evidenciado, assim, que a função da administração pública é atender, sem discriminação, as pessoas que habitam um país ou quaisquer de suas subdivisões. É necessário observar que a União, Estados, municípios e o Distrito Federal são entidades estatais de direito público, com poderes políticos e administrativos. Deve-se entender a entidade como a pessoa jurídica ou privada. Entidades estatais, pessoas jurídicas de direito público; entidades autárquicas, pessoas jurídicas de direito público e natureza administrativa, criadas por lei específica para a realização de atividades, obras ou serviços descentralizados da entidade estatal que as criou. Funcionam nos termos de suas próprias leis e regulamento próprio, podendo desenvolver atividades econômicas, educacionais e previdenciárias. Subtítulo: Administração Pública. O termo administração é definido como: 1. O ato, processo ou efeito de administrar; 2. O ato de reger, governar ou gerir negócios públicos ou país. 2001, página 86. O adjetivo público indica algo: 1. Relativo ou pertencente a um povo, a uma coletividade; 2. Relativo ou pertencente ao governo de um país, estado, cidade, etc. 3. Que pertence a todos, comum. 4. Que é aberto a quaisquer pessoas. 5. Sem caráter secreto, manifesto, transparente ou país. 2001, páginas 2330. Enquanto o adjetivo público tem origem no século XIII, o substantivo administração surge no século XIV. A administração pública é a soma de todo o aparelho de Estado, estruturada para realizar os serviços públicos, visando a satisfação das necessidades da população, ou seja, o bem comum. Assim, administrar é gerir, por meio da prestação e execução, os serviços públicos. A administração pública, dessa forma, deve atuar como um eixo de transmissão entre o governo e a sociedade com o objetivo de concretizar o bem comum. O aparelho de Estado, em sentido amplo, no contexto da administração pública, deve ser entendido como a estrutura organizacional do Estado, em seus três poderes: executivo, legislativo e judiciário, e três níveis: União, Estados e municípios.
O aparelho do Estado é constituído pelo governo, ou seja, por uma cúpula dirigente nos três poderes, por um corpo de funcionários e pela força militar. Deve-se ressaltar que as atribuições dadas pela Constituição Federal de 1988 ao Ministério Público tornaram aquela instituição praticamente um quarto poder. Página 177. Para Matias Pereira, 2010. Página 10. A expressão pública, num sentido amplo, é todo o sistema de governo, todo o conjunto de ideias, atitudes, normas, processos, instituições e outras formas de conduta humana, que determinam a. Como se distribui e se exerce a autoridade política. B. Como se atendem aos interesses públicos. Assim, a administração pública pode ser entendida como a estrutura do poder executivo, que tem a missão de coordenar e implementar as políticas públicas. Apresenta-se como um conjunto de atividades diretamente destinadas à execução concreta das tarefas consideradas de interesse público ou comum numa coletividade ou numa organização estatal. Nota 1. Matias Pereira, J. Manual de Gestão Pública Contemporânea. 3. Edição São Paulo. Atlas, 2010. Fim da nota. Administração direta. Item 1. Estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. Item 2. Conjunto de unidades organizacionais que integram a estrutura administrativa de cada um dos poderes da União, dos Estados e dos municípios, abrangendo não só as unidades destituídas de autonomia, mas também os órgãos autônomos e os fundos. Essa expressão é utilizada também para designar a forma de execução em que as ações são realizadas diretamente pelos órgãos públicos. Assim, diz-se que uma obra ou serviço é executado por administração direta quando as atividades que produzem o resultado final são desempenhadas, no todo ou em grande parte, por entidades públicas. Embora a administração direta seja integrada também pelas unidades das estruturas dos poderes legislativo e judiciário, no seu emprego mais usual, a expressão designa apenas o conjunto de unidades que são subordinadas à chefia do Poder Executivo. Sanches, 1997. Administração indireta. Conjunto de entidades públicas dotadas de personalidade jurídica própria, compreendendo autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, e fundações públicas. Subtítulo: Conceitos jurídicos de administração pública. Os conceitos jurídicos de administração pública são o formal ou estrutural, e o material ou funcional. No sentido formal, administração pública compreende órgãos, pessoas jurídicas e agentes que tenham sido incumbidos de exercer uma das funções do poder político, que é a função executiva, administrativa. No sentido material, ela designa a natureza da atividade exercida pelos referidos, que é a função administrativa. Página 178. A administração pública direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, entidades, órgãos e agentes, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, com flexibilidade nos processos, sem ferir os trâmites legais e ações administrativas. Esses princípios visam permitir às instituições e pessoas alcançarem seus objetivos, atendendo a todos com igualdade e respeitando a Constituição Federal. A palavra moral deriva do latim moralis, relativo aos costumes, e, de acordo com a parte da filosofia que estuda os costumes, visa assinalar o que é honesto e virtuoso. Equivale, em regra, ao conceito emprestado à ética. Seu uso expressivo decorre de um dever geral determinado na Constituição Federal a todos os agentes públicos em todos os seus atos. Veja o artigo 37, em particular o parágrafo 4A da Constituição Federal. Subtítulo: Probidade administrativa. Existe uma conexão entre a probidade administrativa e o objetivo final na administração pública, na qual não pode prevalecer o desejo nem vontade pessoal. Na administração pública, a liberdade é regida por lei, que restringe os atos do gestor à satisfação e atendimento do interesse da coletividade indistintamente, obedecendo aos princípios da legalidade e impessoalidade. A condição do ato administrativo tem como principal referência a competência. O aparelho de Estado deve ter o objetivo e finalidade de satisfazer a vontade e o interesse público. A definição da expressão improbidade administrativa foi criada para especificar aquela conduta antiética que fere ou se distancia dos padrões morais admitidos por um código de conduta. Assim, conduta ímproba e conduta antiética são sinônimos.
A expressão improbidade administrativa, em geral, é empregada para definir toda e qualquer violação ética no trato da coisa pública. A doutrina se divide em duas correntes que conferem amplitude diversa à expressão. Corrente 1 define aquela conduta que se desvia do dever de condução da coisa pública de acordo com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ou, corrente 2, define apenas aquela conduta desonesta que lesa o patrimônio público. Para um número significativo dos teóricos que cuidam da prática jurídica do controle ético da administração pública, o seu desvio, independentemente do dano causado, mas apenas por se tratar de ato desonesto ou administração de má qualidade, significa que houve um ato de improbidade administrativa. No entanto, há uma parcela dos teóricos que entende ser improbidade somente a imoralidade que gere prejuízo ao erário. Página 179. Título do capítulo. Capítulo 24. Sistema de controle na administração pública. Nota: a administração, em uma comunidade democrática, não está sujeita apenas à lei, mas também ao orçamento. O controle democrático é o controle orçamentário. Ludwig von Mises, 1944. Fim da nota. Subtítulo: Controle social e transparência no Brasil. A proposta de elevar o nível de transparência do Estado brasileiro foi incluída na agenda política de controle social com o fim do período de autoritarismo que vigorou de 1964 a 1985. Argumenta Jardim, 2001, página 197, a esse respeito que a busca pela transparência do Estado brasileiro foi inserida na agenda política de democratização do país, após 21 anos de ditadura militar. A democratização do Estado tinha como um dos seus pressupostos o controle do seu aparelho pela sociedade civil. Para tal, a transparência do Estado, expressa na possibilidade de acesso do cidadão à informação governamental, constituía um requisito fundamental. Configurada como um direito, simultaneamente, projeto de igualdade, o acesso à informação governamental somou-se a outras perspectivas democratizantes. A democratização do Estado tinha como um dos pressupostos o controle do seu aparelho pela sociedade civil. Assim, a transparência do Estado, expressa na possibilidade de acesso do cidadão à informação governamental, constituía um requisito essencial. A esse respeito argumenta Bresser Pereira, 2001, página 43, que eficiência administrativa e democracia são dois objetivos políticos maiores da sociedade contemporânea, ainda que vistos como contraditórios pelo saber convencional. Pois bem, uma tese fundamental que orientou a reforma gerencial de 1995 contradiz tal saber. A maior eficiência por ela buscada só se efetivará se o regime político for democrático. Página 180. É perceptível que a prática da democracia no Brasil tem se manifestado, entre outros aspectos, pela cobrança cada vez mais intensa de ética e transparência na condução dos negócios públicos. Visando responder a essas demandas, os instrumentos já existentes na administração federal foram reforçados e outros foram criados. Nota 1. Veja, por exemplo, a Lei Complementar NS 131, de 27 de maio de 2009, que altera a Lei de Responsabilidade Fiscal no que se refere à transparência pública, em particular, ao determinar a disponibilização de informações sobre a execução orçamentária e financeira da União, Estados, Distrito Federal e municípios. A referida lei estabelece que todos os gastos e receitas públicos deverão ser divulgados em meios eletrônicos, municípios com mais de 100 mil habitantes, bem como órgãos estaduais e federais. Fim da nota. Ao nível de discurso, o governo demonstra que está consciente que a corrupção drena recursos que seriam destinados a produzir e realizar bens e serviços públicos em favor da sociedade, a gerar negócios e a criar e manter empregos. A corrupção e a malversação das verbas e recursos públicos são vistos como enormes obstáculos ao desenvolvimento nacional, porque implicam diretamente redução da atividade econômica e diminuição da qualidade de vida da população. Controladoria Geral da União, 2008. Nota 2. Controladoria Geral da União. Controladoria Geral da União. Manual de Integridade Pública da Gestão. Orientações para o gestor municipal em início de mandato. Brasília. Controladoria Geral da União/PR, 2008. Fim da nota. Na prática, entretanto, em que pesem os avanços, a transparência das ações do governo ainda encontra-se distante do ideal.
Isso pode ser medido, por exemplo, quando avaliamos a efetividade dos recursos aplicados na área social no país. Matias Pereira, 2010b. 3. Os resultados obtidos mostram que a má gestão na aplicação dos recursos do Estado é consequência da corrupção e da forma distorcida dos gastos que estão associados a tais atividades. Este é um problema público, no qual se constata o grande desperdício na gestão do gasto social no Brasil e seu papel como instrumento de reprodução das desigualdades existentes, todo ele derivado de seu impacto redistributivo nulo, na melhor das hipóteses, quando não regressivo. Nota 3. Matias Pereira, José. Finanças Públicas. A política orçamentária no Brasil. 5. Edição São Paulo, Atlas, 2010b. Fim da nota. Nesse contexto, é oportuno recordar que o Estado moderno é constituído por agentes públicos que arrecadam legalmente fundos privados da sociedade. A deflagração desse processo gera estímulos para que os diversos setores organizados da sociedade procurem desviar rendas em benefício próprio. Conforme observa Silva, 2001, página 5, a instituição do Estado carrega, implicitamente, um conflito distributivo potencial entre os agentes privados que tentam se fazer representar politicamente através de grupos de pressão. Essas práticas podem ser acompanhadas pela defesa dos interesses privados dos próprios agentes públicos. Com um sistema legal estabelecido, pode-se minimizar a possibilidade de privatização dos recursos públicos decorrentes do conflito distributivo entre todos os agentes da sociedade. Página 181. Fica evidenciado, assim, que a busca da transparência nos países democráticos exige a criação de instituições de controle, direito e garantia do bem público. Furtado, 2006. Nesse sentido, torna-se possível argumentar que a luta contra a corrupção no Brasil, a princípio, tem que ser enfrentada pelo Estado como uma ação permanente, como medida indispensável para garantir a moralidade, a partir da percepção de que a sua prática mina o respeito aos princípios democráticos e às instituições. Nota 4. Furtado, Lucas R. A comunidade internacional e a corrupção transnacional. Razões para combater a corrupção. Revista da Controladoria Geral da União, Brasília. Controladoria Geral da União, páginas 43, 60, 2006. Fim da nota. Subtítulo: Transparência informacional do Estado. No debate sobre o controle da administração pública, torna-se relevante discutir a questão da transparência informacional do Estado. Observa-se, nesse sentido, que entre outras consequências negativas, as tentativas de reforma da administração pública realizadas após 1985, especialmente a realizada no governo Collor, 1990-1992, geraram uma crescente e preocupante desorganização nos centros decisórios importantes, que afetaram a memória administrativa, bem como destruíram os sistemas de produção de informações essenciais para o processo decisório governamental. Isso contribuiu para que a transparência informacional do Estado, contida nos princípios constitucionais de 1988, permanecesse abaixo das expectativas da sociedade na década de 1990. A partir da aprovação do Plano Diretor da Reforma do Estado de 1995, tem início a retomada dos esforços para oferecer à sociedade um conjunto de informações dos mais diversos teores, tais como orçamentários, financeiros, de pessoal, previdência, compras, entre outros. Apesar das deficiências desses sistemas, é inegável o enorme potencial desse recurso tecnológico para a difusão da informação governamental. Destacam-se, nessa ação de estruturação de mecanismos de controle e informação gerenciais os seguintes sistemas. Sistema Integrado de Administração Financeira, SIAF, que registra os gastos efetuados pelo Tesouro Nacional. Sistema Integrado de Dados Orçamentários, SI-DOR, a folha de pagamentos e os dados cadastrais dos servidores civis federais, SIAPE. Sistema de Gerenciamento da Receita e Despesa da Previdência Social, o planejamento de ações do governo, a movimentação do cadastro de fornecedores, de preços e do catálogo de materiais e serviços, e o fornecimento de informações sobre a organização governamental e suas macroatribuições. Esse esforço indica que a área privilegiada pelo Plano Diretor, e que vem tendo continuidade nos últimos anos, foi a de administração de dados com elevado suporte de recurso tecnológico, incluindo-se a internet como fator de transparência governamental.
Esse sistema de informações, em que pesem os avanços, ainda não se encontra devidamente integrado, de forma que possa oferecer ao cidadão as informações que permitam visualizar com clareza todas as ações governamentais. Página 182. A esse respeito sustenta Salge, 1997, página 6, que todos os sistemas de informações desenvolvidos pelas empresas públicas federais, estaduais e municipais de informática foram feitos sem qualquer compromisso com o cidadão comum. Essa forma de atuar indica, de um lado, o reconhecimento pelo governo da importância de tornar transparentes as informações relativas à arrecadação de impostos, administração financeira e de pessoal, orçamentária, relações exteriores, segurança pública, e por outro lado, reduz esse sistema a uma atividade operacional, na medida em que não a consegue como uma questão de Estado. Subtítulo: Controle como instrumento da democracia. O controle deve ser entendido como um instrumento da democracia. A existência de uma estrutura formal para controle das finanças públicas, eficiente, eficaz e efetiva, para alcance do objetivo de garantir o bom desempenho das atividades estatais realizadas no interesse do bem público, é um fato comum em um Estado democrático organizado. É pertinente ressaltar, tendo como referência a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789, que a sociedade tem o direito de exigir a prestação de contas dos atos praticados pelos gestores públicos sobre a sua administração. Subtítulo: Fiscalização contábil, financeira e orçamentária do Estado. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária do Estado está disciplinada nos artigos 70 a 74 da atual Carta Magna. O controle político é de exclusividade do Poder Legislativo. A este cabe, também, o controle externo, mas auxiliado pelo Tribunal de Contas ou órgão equivalente. O controle interno, na forma de sistemas, é mantido de forma integrada pelos poderes legislativo, executivo e judiciário. O controle social da administração pública será exercido na forma prevista nos parágrafo 3 f e 2a dos artigos 31 e 74, respectivamente. No artigo 71 da Constituição Federal estão definidas as competências de controle externo, no âmbito federal, a serem cumpridas pelo Tribunal de Contas da União, em auxílio ao Congresso Nacional. Entre essas atribuições constitucionais destacam-se: competência 1. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente da CA, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. Página 183. Competência 2. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causar perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. Competência 4. Realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário, e demais entidades referidas no inciso. Competência 6. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou ao município quanto às finalidades dos sistemas de controle interno, assunto que foi normatizado pelo artigo 74 da Constituição Federal, será abordado no capítulo seguinte. O controle direto da sociedade também foi objeto de definição constitucional. Artigo 31, parágrafo 13. As contas dos municípios ficarão, durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. E, artigo 74, parágrafo 2. A qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Subtítulo: Controle das Finanças Públicas. A Lei de Orçamento, Lei nº 4.320, de 1964, 5 foi a responsável por disciplinar, no direito positivo brasileiro, a estrutura de controle da execução orçamentária, que evoluiu para a atual prescrita na Constituição Federal vigente. A citada, que trata de matéria de controle das finanças públicas, foi recepcionada pela Constituição Federal, até que seja editada a lei complementar de que trata o INC.
e do artigo 163 da CF. Registre-se que o projeto de lei sobre a referida matéria já tramita no Congresso Nacional, no qual se prevê a revogação da Lei nº 4.320/1964. Nota 5. Os termos controles interno e externo aparecem com a edição da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. A referida Lei de Orçamento está em pleno vigor, visto que não foi editada, ainda, a lei complementar prevista no parágrafo 92 do artigo 165 da Constituição. A Constituição de 1967 deu ênfase ao sistema de controle interno do governo federal, artigos 71 e 72. Fim da nota. Página 184. Ainda nesse contexto, as atribuições de controle externo do Tribunal de Contas da União, em auxílio ao Congresso Nacional, têm sua regulamentação específica na Lei nº 8.443/92. O controle interno, por sua vez, tem seu disciplinamento estabelecido pela Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, que organiza e disciplina os sistemas de planejamento e de orçamento federal, de administração financeira federal, de contabilidade federal e de controle interno do Poder Executivo Federal. Silva, 1996, página 62, ao tratar do controle do Estado pelo cidadão, e de forma específica sobre o exame das contas municipais e o papel do cidadão, destaca os efeitos negativos da exclusão do cidadão pelo Estado em seu controle. Lamentavelmente, as prestações de contas dos entes públicos estão apoiadas em demonstrativos de ingressos e desembolsos decorrentes da Lei Orçamentária Anual e destinados a usuários institucionais, tribunais de contas, assembleias legislativas e câmaras dos vereadores, cuja preocupação é apenas de fundo jurídico administrativo. Tal postura legalista constitui um dos graves problemas na elaboração das prestações de contas por ser inibidora da implantação de um sistema de informações voltado para o atendimento do cidadão comum, visto que os responsáveis, apoiados por sua legislação antiquada, acabam por estabelecer sua própria lógica de informações voltadas para usuários exclusivos e por isso mesmo cada vez mais hermética e ininteligível. O sentido e finalidade do controle popular é um contraponto ao mandato do representante eleito e deve enfocar os gastos inúteis, inoportunos e imorais que algumas vezes são realizados sem identificação de seu objetivo real. Subtítulo: Mecanismos de controle administrativo. O controle administrativo pode ser aceito como aquele que o executivo e os órgãos de administração dos demais poderes exercem sobre suas próprias atividades. Esse controle busca submetê-las ao controle da lei, segundo as necessidades do serviço e as exigências técnicas de sua realização, pelo que é um controle de legalidade, de conveniência e de eficiência. É a partir desses três fatores que se deve operar o controle administrativo, tendo como objetivo último o pleno e efetivo atendimento dos interesses coletivos a cargo da administração pública. Meirelles, 1991. Esse controle pode ser exercido pelos próprios órgãos internos da administração, controle hierárquico propriamente dito, como por órgãos externos incumbidos do julgamento dos recursos, tribunais administrativos, ou das apurações de irregularidades funcionais, órgãos correcionais. No seu conjunto, todos esses órgãos são instrumentos de controle administrativo. Eles podem ser preventivos, sucessivos ou corretivos. Nota 6. Meirelles, H.L. Direito Administrativo Brasileiro. 16. Edição São Paulo. Revista dos Tribunais, 1991. Fim da nota. Página 185. Os primeiros estabelecem formalidades e exames prévios dos atos administrativos para adquirirem eficácia e operatividade. Pelos segundos, acompanha-se a formação dos atos. E, pelos terceiros, corrigem-se os atos defeituosos ou ilegítimos. De modo geral, o sistema de controle pode ser de caráter interno ou externo. Subtítulo: As comissões parlamentares de inquérito como instrumento de controle social. É perceptível que as comissões parlamentares de inquérito, CPI, têm se revestido em um importante instrumento de controle social. A intensificação das apurações que vêm sendo realizadas nos âmbitos das CPIs no Congresso Nacional, por sua vez, revela uma baixa eficiência e eficácia do sistema de controle externo e interno.
A criação de CPIs, prerrogativa constitucional do Poder Legislativo, parágrafo 32, artigo 58 da CF, nos últimos anos, comprova que existe uma enorme fragilidade das estruturas formais de controle. As atividades das CPIs, ao disporem de maiores poderes de investigação, próprios das autoridades judiciais, têm demonstrado que é possível oferecer respostas mais céleres a questões não satisfatoriamente examinadas ou mesmo omitidas de exame pelo sistema de controle instituído. Página 186. Título do capítulo. Capítulo 25. Organização do controle interno e externo na administração pública. Subtítulo. Controle interno na administração pública. Controle interno na administração pública pode ser aceito como a ação exercida, sobre si própria, pela organização responsável pelo desempenho da atividade controlada. Meirelles, 1991, página 564, assim o define. Nota. Controle interno é todo aquele realizado pela entidade ou órgão responsável pela atividade controlada no âmbito da própria administração. Assim, qualquer controle efetivado pelo Executivo sobre seus serviços ou agentes é considerado interno, como interno será também o controle do Legislativo ou do Judiciário, por seus órgãos de administração, sobre o seu pessoal e os atos administrativos que pratiquem. Fim da nota. Deve-se ressaltar que a ação de controle interno está inserida, organicamente, em toda a administração pública brasileira, em conformidade com o artigo 74 da Constituição Federal, que estabelece a exigência de que deve ser mantido pelo poderes legislativo, executivo e judiciário, de forma integrada. Constata-se que a Carta Magna de 1988 deu enorme destaque ao sistema de controle interno, separando-o por poder e determinando seu funcionamento nos poderes executivo, legislativo e judiciário, de forma integrada. Também a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, Lei nº 8.730, 93, dedica todo um capítulo ao controle interno, capítulo 3. Página 187. Controle interno, conforme definido por Meirelles, 1991, é o controle administrativo direto, exercido por órgão formalmente inserido na estrutura organização do controle interno e externo na administração pública. 187. Administrativa, que pode ser realizado de forma prévia, concomitante ou a posteriori. É essencial que a área de controle interno possa atuar com ampla liberdade, e a administração tem o dever de lhe outorgar um espaço mínimo de independência. Não deve ficar restrito ao controle orçamentário e legal, podendo opinar sobre conveniência ou oportunidade da consumação do ato administrativo. Nesse sentido, torna-se relevante alertar que o princípio da eficiência tornou-se um princípio constitucional, EC número 19, 1998, ao qual todo administrador está submetido. Cabe ao controle interno apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, artigo 74, e Constituição Federal. O Tribunal de Contas da União, no julgamento da tomada de contas dos administradores, tem levado muito em consideração os relatórios de auditoria emitidos pelos controles internos para emitir sua decisão. São finalidades do controle interno. Finalidade 1. Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. Finalidade 2. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Finalidade 3. Exercer o controle das operações de crédito, aviais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. Finalidade 4. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Subtítulo: Inovações e mudanças no controle interno na administração pública no Brasil. No debate que envolve o fortalecimento da democracia, é fundamental ter como referência o nível de confiança que a população deposita nas instituições públicas e nos seus dirigentes. Assim, a credibilidade das instituições e dos agentes públicos se transforma em um elemento fundamental para dar legitimidade ao sistema político. Nesse contexto, o esforço governamental para controlar a corrupção é uma medida indispensável no processo de recuperação da legitimidade das instituições. Nesse sentido, o governo federal vem desenvolvendo ações para responder às demandas da sociedade civil.
Página 188. A principal medida do governo Lula, no seu primeiro governo, de 2003 a 2006, para combater a corrupção na administração pública foi a criação da Controladoria Geral da União, Controladoria Geral da União, no início de 2003. Com suas atribuições definidas pela Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, a Controladoria Geral da União tem por missão a defesa do patrimônio público e o combate aos desvios e desperdícios de recursos públicos federais. Sua atuação se faz mediante a realização de auditorias, fiscalizações, análise e apuração de denúncias, implementação de políticas de prevenção à corrupção e de promoção da transparência. Sua estrutura conta com a Secretaria Federal de Controle Interno, a Ouvidoria Geral da União, a Corregedoria Geral da União, a Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas, e o Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção. Registre-se que a Controladoria Geral da União trabalha de forma articulada com outras instituições relacionadas ao enfrentamento da corrupção. Atua em articulação com o Tribunal de Contas da União e em parceria com o Ministério Público da União, a Advocacia Geral da União, o Conselho de Controle das Atividades Financeiras, a Polícia Federal, a Secretaria Nacional de Justiça, a Secretaria da Receita Federal, entre outras instituições. Subtítulo: Competência e jurisdição da Controladoria Geral da União. A Controladoria Geral da União, Controladoria Geral da União, atua, no Poder Executivo, como órgão central das funções de controle interno, correição, ouvidoria e prevenção e combate à corrupção. Desenvolve, ainda, ações voltadas para a promoção da transparência da gestão pública, que se destacam no núcleo essencial da proposta política e do programa de metas fundamentais do governo federal. Para dar cumprimento à sua missão institucional, a Controladoria Geral da União conta, atualmente, com duas secretarias, a Secretaria Federal de Controle Interno e a Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas, uma Corregedoria Geral da União e uma Ouvidoria Geral da União. Assim, com as alterações estruturais em curso, a Controladoria Geral da União, Controladoria Geral da União, surge diante da sociedade brasileira como um novo organismo estatal, em que se consolidou o combate sistemático à corrupção, intensificando-se o controle do dinheiro público federal em todas as suas formas e vertentes de aplicações. Controladoria Geral da União, 2006, página 6. 7 são as grandes diretrizes que têm balizado a atuação da Controladoria nos últimos anos. Primeira diretriz: qualificação do controle interno para o cumprimento pleno de suas funções constitucionais. Segunda diretriz: responsabilização administrativa como forma eficaz de combate à impunidade. Terceira diretriz: ênfase em medidas de prevenção da corrupção. Quarta diretriz: articulação interinstitucional. Página 189. Quinta diretriz: fomento ao controle social. Sexta diretriz: incremento da transparência pública. E, sétima diretriz: articulação internacional. Subtítulo: Portal da Transparência da Controladoria Geral da União. Observa-se que a criação da Controladoria Geral da União ocorreu em um contexto de graves denúncias da existência de corrupção dentro do governo federal. Nesse sentido, a Controladoria Geral da União foi instituída como um instrumento para dar celeridade aos processos administrativos de apuração de irregularidades capazes de produzir lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público, buscando a punição dos responsáveis no tempo oportuno e o ressarcimento aos cofres públicos. Observa-se, por um lado, que a implantação da Controladoria Geral da União teve como principal propósito abrir um canal direto de comunicação do cidadão com o governo federal. Diversas medidas preventivas foram adotadas. Entre elas se destaca a construção e o lançamento do Portal da Transparência, site na internet que apresenta a destinação dos recursos públicos. Os dados informam quem recebeu o recurso público, com os valores e a finalidade da destinação, identificando-os por meio do CPF, CNPJ, NIS, estimulando o controle social e o fortalecimento da cidadania. O Portal da Transparência, www.portaldatransparencia.gov.br, disponibiliza de maneira direta ao cidadão informações acerca das transferências de recursos para estados, Distrito Federal e municípios, além de dados sobre as aplicações diretas dos órgãos federais e gastos dos cartões de pagamento corporativos do governo.
Lançado em 2004, contendo inicialmente 80 milhões de registros, o portal da transparência abriga atualmente mais de 936 milhões de informações, envolvendo a aplicação de recursos federais superiores a R$6,7 trilhões. Controladoria Geral da União, 2010. Nota 1. Controladoria Geral da União. Controladoria Geral da União. Portal da Transparência. Dados das despesas do Governo Federal. Brasília, AGU, fevereiro 2010. Disponível em http://www.portaltransparencia.gov.br/. Fim da nota. Subtítulo: Páginas de Transparência Pública. Relevante também foi a criação das páginas de transparência pública de cada ministério e entidade da administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, que hoje exibem, em seus sites, detalhes ainda maiores que o portal, sobre todos os seus gastos, licitações e contratações. Página 190. Subtítulo: Programa de Fiscalização dos Municípios. O lançamento, em 2003, para a Controladoria Geral da União do Programa de Fiscalização, mediante sorteios públicos, dos recursos federais aplicados nos municípios, com o objetivo expresso de inibir a corrupção, pela dissuasão que resulta da possibilidade, sempre presente, para o gestor, de ser ele o próximo sorteado para ser fiscalizado também se enquadra nesses avanços. Esses tipos de medidas estão começando a despertar e estimular a participação social dos cidadãos para a fiscalização e o controle sobre os administradores do dinheiro público. Controladoria Geral da União, 2010. Registre-se que as leis que tratam das finanças públicas, em que pese o significativo nível de desconhecimento da função do sistema de controle interno na administração pública, sempre cuidaram do assunto. Verifica-se que a Lei nº 4.320/64, no título que trata do controle da execução orçamentária, dispõe sobre controle interno em seus artigos 76 a 80. Esta preocupação também está presente na Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, Lei nº 101/2000, em especial no artigo 59, que trata da fiscalização da gestão fiscal. Nota 2. Matias Pereira, J. Manual de Gestão Pública Contemporânea. 3. Edição São Paulo, Atlas, 2010. Fim da nota. Deficiências e limitações dos controles internos. Item A. Baixo nível de conhecimento e ou desconhecimento das finalidades do órgão de controle interno na administração. Item B. Desatenção e negligência dos servidores na execução das tarefas diárias. Item C. Baixa qualificação de formação e ou experiência para exercer a função. Item D. Baixo nível de interesse no processo de educação continuada, por meio da participação em cursos de qualificação, especialização, seminários etc. Item E. Dificuldades para detectar conluio de servidores nas fraudes e irregularidades. Item F. Descaso ou omissão na denúncia de atos de impropriedades ou falta de comunicação à administração para as providências. Item G. Baixo nível de interesse da administração em estruturar o controle interno de modo a cumprir satisfatoriamente suas atribuições constitucional e legal. Item H. Estruturação deficiente do órgão, em termos de recursos humanos e tecnologia. Em geral, a criação do órgão visa apenas o cumprimento da lei ou para atender às recomendações do Tribunal de Contas, sem o efetivo interesse no seu adequado funcionamento. Página 191. Subtítulo: Controle externo na administração pública. A Constituição Federal de 1988, artigo 70, estabelece que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta é exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder. Estabelece, também, que o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual incumbe uma série de competências exclusivas. Ao tratar do controle externo, sustenta Meirelles, 1991, página 564. Nota o controle que se realiza por órgão estranho à administração responsável pelo ato controlado, como por exemplo, a apreciação das contas do Executivo e do Judiciário pelo Legislativo, a auditoria do Tribunal de Contas sobre a efetivação de determinada despesa do Executivo, a anulação de um ato do Executivo por decisão do Judiciário. Fim da nota. O controle externo é cargo do Congresso Nacional, conforme artigo 71, incs.
IVA sexto, da Constituição Federal, é desempenhado com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete. Item 4. Realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, de inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário, e demais entidades referidas no inciso item 5, fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do Tratado Constitutivo. Item 6. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a município. Subtítulo: Jurisdição do Tribunal de Contas da União. Página 192. Além das suas competências definidas pela Constituição Federal, também foram aprovadas diversas leis específicas, conferindo atribuições ao Tribunal de Contas da União. Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei nº 8.666, 93, Lei de Desestatização, Lei nº 9.491, 1997, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101, 2000, edições anuais das Leis de Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias, Lei de Parceria Público-Privada, Lei nº 11.079, 2004, e Lei de Contratação de Consórcios Públicos, Lei nº 11.107, 2005. Nota 3. Recorde-se que a regra geral sobre licitação está inserida no artigo 37, inciso 21, da Constituição Federal de 1988. Fim da nota. Além disso, o Congresso Nacional edita decretos legislativos com demandas para a realização de fiscalização em obras custeadas com recursos públicos federais, com determinação expressa de acompanhamento físico-financeiro, por parte do Tribunal de Contas da União, da execução de contratos referentes a obras que constam do orçamento da União. O Tribunal de Contas da União tem jurisdição própria e privativa em todo o território nacional, a qual abrange, entre outros, pessoa física ou jurídica, que utilize, arrecade, guarde, gerencie bens e valores públicos federais. Aqueles que causarem perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em dano ao erário, responsáveis pela aplicação de recursos repassados pela União mediante convênio ou instrumento congênere. Subtítulo: Competência do controle externo. O controle externo é exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio dos tribunais de contas. É o exercício da função fiscalizadora dos representantes do povo sobre a administração pública. A Constituição conferiu ao controle externo uma ampla competência, exigindo, consequentemente, a adoção de medidas de reestruturação de modo a dotar as Cortes de Contas de capacidade operacional, celeridade e eficácia, imprescindível para assegurar uma eficiente fiscalização dos atos da administração pública. Subtítulo: Competência dos Tribunais de Contas. As competências dos Tribunais de Contas estão especificadas no artigo 71 da CF. Em resumo, são elas: competência A. Apreciar as contas prestadas anualmente pelos chefes do Poder Executivo, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento, separadamente por poder e órgão referidos no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Competência B. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou a outra irregularidade que resulte em prejuízo ao erário. Página 193. Competência C. Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, exceto as nomeações para cargo de provimento em comissão, na administração direta e indireta, incluídas as fundações mantidas pelo poder público, bem como os atos de concessões de aposentadorias, reformas e pensões. Competência B. Realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Competência I. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a município. Competência F. Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei. Competência G. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade.
Competência H. Representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Competência I. Alertar os poderes ou órgãos quando constatar. Subitem I1, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais. Subitem I2, que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% de limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Subitem I3, que os montantes das dívidas consolidadas imobiliárias, das operações de crédito e da concessão de garantia excederam 90% dos respectivos limites. Subitem I4, que os gastos com inativos e pensionistas ultrapassaram o limite definido em lei. Subitem I5, fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária. Subtítulo: Prestações de contas. A Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, no seu artigo 56, define que as contas prestadas pelos chefes do Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as dos presidentes dos órgãos dos poderes Legislativo e Judiciário e do chefe do Ministério Público, referidas no artigo 20, da LRF, as quais receberão parecer prévio, separadamente, do respectivo Tribunal de Contas. Página 194. O parecer sobre as contas dos tribunais de contas será proferido no prazo previsto no artigo 57 da LRF, 60 dias, pela comissão mista permanente referida no parágrafo L2 do artigo 166 da Constituição ou equivalente das casas legislativas estaduais e municipais, parágrafo 2A do artigo 56 da LRF. O controle das ações do setor público é efetuado por meio da realização de auditorias por órgãos especializados, auditorias gerais e tribunais de contas. Auditorias gerais têm a atribuição básica do exercício do controle interno das entidades componentes da estrutura da administração pública, centralizada e descentralizada, no âmbito dos 3 segmentos de governo: federal, estadual e municipal. Tribunais de Contas são órgãos autônomos e de atuação independente, vinculados aos poderes legislativos das esferas federal e estadual. Suas atribuições estão estabelecidas constitucionalmente e são direcionadas para o controle externo da administração, por meio do controle das atividades dos órgãos, agentes e responsáveis pela movimentação dos recursos financeiros do setor público. Veja os quadros 25.1 e 25.2, apresentados a seguir. Legenda da imagem. Quadro 25.1 Fontes do controle da administração pública, poderes legislativo/executivo. Fonte: Tribunal de Contas da União, 2005. Descrição da imagem. A imagem é uma tabela com as fontes de controle da administração pública do Poder Legislativo e do Poder Executivo na União, Estados e Distrito Federal e nos municípios. As fontes de controle do Legislativo na União são as comissões do CN e o Tribunal de Contas da União. Já as fontes de controle do Executivo na União são a Controladoria Geral da União e demais controles internos e as auditorias internas na administração indireta. As fontes de controle do Legislativo nos Estados e no Distrito Federal são as comissões das Assembleias Legislativas e da Câmara Distrital e o Tribunal de Contas do Estado. Já as fontes de controle do Executivo nos Estados e no Distrito Federal são as Controladorias dos Estados e do Distrito Federal e as auditorias internas na administração indireta. As fontes de controle do Legislativo nos municípios são as comissões das câmaras de vereadores e o TCM. Já as fontes de controle do Executivo nos municípios são as Controladorias Municipais e as auditorias internas na administração indireta. Fim da descrição. Página 195. Legenda da imagem. Quadro 25.2 Fontes do controle da administração pública. Funções essenciais à Justiça/controle social. Fonte: Tribunal de Contas da União. Tribunal de Contas da União, 2005. Descrição da imagem. A imagem é uma tabela com as fontes de controle da administração pública e coloca em questão as funções essenciais da Justiça na União, Estados e Distrito Federal e nos municípios. Também mostra as leis que ratificam essas funções. As funções essenciais à Justiça na União são: MPU, Ministério Público da União, e as consultorias jurídicas dos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta. As funções essenciais à Justiça nos Estados e no Distrito Federal são:
MPE, Ministério Público Estadual, e as consultorias jurídicas dos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta. As funções essenciais à justiça nos municípios são: as consultorias jurídicas dos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta. As leis que ratificam essas funções são: Lei nº 8.429/92, Lei da Improbidade Administrativa, Lei nº 9.452/97, informar às câmaras de vereadores a realização de convênios, Lei nº 9.755/98, Lei das Contas Públicas e a legislação de programas de governo. Fim da descrição. Subtítulo: Legislação Básica dos Órgãos de Controle. Tribunal de Contas da União. Artigos 71, 73 da Constituição Federal. Lei nº 8.443/1992. Tribunal de Contas do Estado. Artigo 31 da Constituição Federal. Constituições estaduais e Lei Orgânica do DF. Controladoria Geral da União. Artigo 74 da Constituição Federal. Lei nº 10.180/2001. Medida provisória. Artigos 127, 130 da Constituição Federal. LC nº 75/1993. Subtítulo: Funções básicas exercidas pelo controle judicante igual julgar contas, Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas do Estado. Sancionador é igual aplicar sanção/penalidade, Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas do Estado. Corretiva igual fixar prazo para correções e sustar ato irregular. Fiscalizador é igual fiscalizar e apreciar/registrar atos de pessoal. Consultiva igual responder consulta e elaborar parecer prévio. Ouvidoria igual examinar denúncia e representação. Informativa igual prestar informações aos órgãos legislativos e normativa igual expedir normativos, fixar coeficientes, etc. Página 196. Subtítulo: Sujeitos do controle conforme define a Constituição Federal, em seu artigo 70, parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. São órgãos da administração direta dos três poderes e do Ministério Público e entidades da administração indireta e fundacional, incluídas as empresas controladas direta ou indiretamente, agências reguladoras e concessionárias de serviços, organizações sociais e entidades sob contrato de gestão. Nota 4. O contrato de gestão é um instituto do direito administrativo constitucional, ex-vi do artigo 37, parágrafo 8º, da Constituição da República, que deve visar proporcionar a transparência e a racionalidade estatal. Por esse tipo de contrato, se permite que a administração pública tenha uma maior liberdade de ação, com a flexibilização do regime jurídico administrativo. Com isso pode propiciar que a administração pública se aproxime, na prestação dos serviços públicos, da mesma eficiência e eficácia das empresas do setor privado. Fim da nota. Fundos constitucionais, de investimento ilegais. União, Estados, DF, municípios e particulares, recursos repassados. Gestores de bens/valores públicos federais. Subtítulo: Objetos do controle. Contas de gestores de recursos públicos e contas do governo. Gestão de recursos orçamentários e extra-orçamentários. Atos/contratos administrativos, inclusive licitações. Aplicação de recursos descentralizados/repassados. Arrecadação e renúncia de receita. Transferências constitucionais ilegais. Desestatizações, privatização, concessão, autorização. Atos de pessoal e declarações de bens/rendas. Programas de governo e políticas públicas. Cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Obras públicas e patrimônio público. Página 197. Título do capítulo. Capítulo 26. Princípios do controle na administração pública. Nota: quando ouço falar que o povo não está bastantemente preparado para a democracia, pergunto se haverá algum homem bastantemente preparado para ser déspota. Lord Bertrand A. W. Russell, 1872-1970. Fim da nota. O controle dos gastos públicos se orienta por uma série de princípios, de acordo com as disposições legais que o instituem e o regem.
Com a promulgação da Constituição de 1988, inovações significativas foram introduzidas na dinâmica e no conteúdo do controle dos atos que imediata ou imediatamente geram despesas para os cofres públicos. Conforme delineados em diferentes dispositivos da Constituição Federal de 1988, podemos identificar os seguintes tipos de controle, exercitados pelos órgãos encarregados da fiscalização. Princípio da universalidade. Todos os gestores públicos estão submetidos ao controle. Essa imposição das normas enquadra, do ponto de vista hierárquico, desde os mais graduados aos mais inferiores na escala funcional. Presidente da República, governadores de estados, prefeitos municipais e demais administradores e entidades que manipulam recursos públicos. Princípio da totalidade. A totalidade do patrimônio público, dinheiro, bem-valores, está submetida ao controle. Página 198. Princípio da legalidade. O controle deve ter uma estreita obediência aos ditames legais que regem a sua atuação. Essas normas estão explicitadas na Constituição Federal e na legislação complementar ordinária, bem como em normas regimentais, de âmbito federal, estadual ou municipal, conforme o caso. Esse princípio impõe ao controle que se sujeite às normas jurídicas e não as extrapole, sob pena de invalidar-se sua ação controladora. Princípio da imparcialidade. As ações devem ser implementadas sem que se permita a intromissão de questões de ordem política no desenvolvimento das atividades. Princípio da autonomia. Princípio essencial ao exercício do controle, tanto para garantir a sua existência como para viabilizar o exercício de suas atividades. Princípio da independência. O controle está obrigado a manter independência em relação a todos os agentes políticos ou servidores públicos, qualquer que seja sua posição na escala hierárquica da administração pública. Controle da legalidade. O controle da legalidade refere-se à adequação da despesa e dos procedimentos a ela inerentes com a legislação que rege a matéria. Despesa legal ou regular é a que se submete estritamente aos termos da lei, não divergindo desta em momento algum. Para a sua regular efetuação, a despesa deve seguir os sucessivos estádios da autorização, liquidação e pagamento, em conformidade com as normas legais. Se em algum instante, ao efetuar uma despesa, o administrador se afasta da lei, o gasto se tornará irregular, e quanto maior for esse afastamento, mais grave será a irregularidade. Controle da legitimidade. Para ser aceita como legítima, a despesa deve ser orientada para a concretização do bem comum. Despesa ilegítima, pois, é aquela que se afasta do fim último do Estado, que é um bem coletivo. Controle da economicidade. Esse princípio está relacionado ao exame da despesa do ponto de vista da obtenção de resultado a custo adequado. Este não se refere apenas ao menor custo possível, visto que nem sempre o menor custo é o que atende adequadamente à coletividade. Controle da moralidade. Os atos administrativos devem estar contidos dentro da moralidade. A sua observância nesses atos é essencial para o perfeito funcionamento da administração pública. Eles estão na mesma linha de importância dos atos do controle da legalidade, legitimidade e economicidade. Para alcançar os seus fins, o controle utiliza distintos instrumentos, como demonstrações contábeis, financeiras, orçamentárias, patrimoniais, além de procedimentos de natureza operacional. Essas medidas visam obter um amplo conhecimento da gestão da coisa pública. Supremacia do interesse público. O interesse público prevalece sobre o individual, nos termos da Constituição e em decorrência da soberania do Estado. Todos os atos que a administração pública praticar devem estar voltados para o atendimento do interesse público. Acima dos interesses e das vontades pessoais das autoridades e dos servidores públicos devem prevalecer os da coletividade. Página 199. A partir de uma visão sistêmica, veja a figura 26.1, que trata dos enfoques do controle. Legenda da imagem. Fonte: Matias Pereira, 2009, com adaptações. Figura 26.1. Enfoques do controle. Descrição da imagem. A imagem é chamada de enfoques de controle. Na imagem, existem duas esferas. A primeira esfera é chamada de aspectos de performance e dentro dela estão as seguintes palavras: eficiência, eficácia, boas práticas, cumprimento de metas, economicidade, efetividade, qualidade e custo. A segunda esfera é chamada de aspectos de conformidade. Porém essa esfera é muito fina e se assemelha a uma elipse.
As palavras que a compõem não estão dentro dela, mas sim ao seu lado. E as palavras são: legalidade, legitimidade, conformidade contábil, financeira e procedimento. As esferas se entrelaçavam em uma de suas pontas. Fim da descrição. Página 200. Título do capítulo. Capítulo 27. O poder de compra do Estado. Subtítulo: Governança e ética na administração pública. Pode-se especular que o processo de desenvolvimento socioeconômico ambiental e o fortalecimento da democracia no Brasil dependem da boa governança e da ética na administração pública. Por sua vez, é sabido que a corrupção possui causas profundas e comuns, sendo a principal a perda dos valores do serviço público e a identificação exclusiva do êxito pessoal e coletivo com o lucro a qualquer preço. Sendo um malefício amplo e grave, é preciso conhecer suas causas e suas manifestações, avaliar seu alcance e adotar medidas para combatê-la. Na prática, constata-se que nos últimos anos, tanto a OECD 2001 como o Banco Mundial BAND 2000, página 6, 2 vem desenvolvendo estímulos para que os países enfrentem o problema da corrupção. Verifica-se, entretanto, que o fenômeno da corrupção está sendo enfrentado com maior determinação política nos países desenvolvidos em menor escala nos países em desenvolvimento. Nota 1. OECD 2000, Trust in Government, Ethics Measures in OECD Countries. Paris, OECD, Paris. www.oecd.org. Fim da nota. Nota 2. World Bank 2000, Helping Countries Combat Corruption. The Role of the World Bank, BAND, Washington, D.C. O esforço desenvolvido pelo Banco Mundial contra a corrupção abrange 4 áreas distintas: o controle da corrupção em projetos do Banco Mundial, o apoio a países interessados em controlar a corrupção, a incorporação do critério corrupção em todos os programas de empréstimo do banco e o apoio a iniciativas internacionais para controlar a corrupção. BAND, 2002. Fim da nota. Nota 3. Constata-se, a partir de 1997, que o Banco Mundial passou a valorizar a boa governança do setor público através da participação da sociedade civil. Essa instituição multilateral encara a corrupção como um imposto regressivo, já que as pequenas empresas e os cidadãos mais pobres precisariam dispor de uma parcela proporcionalmente maior da sua renda com propinas, que deveriam ser universais. Nesse sentido, a corrupção contribuiria para o aumento da desigualdade da renda e comprometeria a universalização das políticas sociais. Fim da nota. Página 201. Assim, na medida em que aumentam a autonomia burocrática e o excesso de poder discricionário dos agentes públicos, maiores são as possibilidades de ocorrerem desvios e fraudes na administração pública. Baseado nesse cenário é que se fez necessária a aprovação da Lei de Licitações no Brasil, para limitar o poder discricionário dos gestores públicos e burocratas nos procedimentos associados à possibilidade de fraude na licitação, evitando, assim, práticas corruptas na administração pública. Matias Pereira, 2005. Nota 4. Matias Pereira, J. Reforma do Estado e Controle da Corrupção no Brasil. Caderno de Pesquisas em Administração. São Paulo, volume 12, número 2, página 1, 17, abril/junho 2005. Fim da nota. Subtítulo: Regulamentação do processo de licitação pública no Brasil. No ordenamento jurídico do Brasil, as normas definidoras do processo de compras governamentais estão contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. A citada lei regulamenta o artigo 37, inc. XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da administração pública. Dessa forma, a Constituição Federal impõe que a contratação de obras e serviços, locação e alienação, bem como a aquisição de materiais no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, sejam ações realizadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Carvalho Filho, 1998, define licitação como: nota, o procedimento administrativo vinculado por meio do qual os entes da administração pública e aqueles por ela controlados selecionam a melhor proposta entre as oferecidas pelos vários interessados, com 2 objetivos: a celebração de contrato ou a obtenção de melhor trabalho técnico, artístico ou científico. Fim da nota. Por sua vez, os itens que compõem o processo de compras governamentais no país são os seguintes: Fernandes, 2003, página 1, 15.
Página 202. Preparação compreende a elaboração de documentos técnicos e termos de referência que irão subsidiar o estabelecimento de especificações para o edital. O órgão está obrigado a designar um dirigente responsável por cada processo de compra e é exigida uma reserva orçamentária com indicação da respectiva rubrica. As ações, nessa etapa, que são realizadas internamente no órgão, culminam com o edital que contém a descrição pormenorizada do objeto da compra ou contratação, dos requisitos para a participação do fornecedor na licitação, dos critérios de julgamento das propostas e de apresentação de recursos pelos participantes, durante o processo. Convocação corresponde à fase de divulgação, por meio da publicação de aviso, obrigatória na imprensa oficial. A tendência recente é a de obrigatoriedade de publicação também na internet. Habilitação consiste na verificação da capacidade do licitante em participar do certame, atendendo aos requisitos estabelecidos no edital. Compreende o exame dos aspectos jurídicos e econômico-financeiros e fiscais da empresa. Competição é o evento público em que serão abertas, examinadas e julgadas as propostas encaminhadas pelos licitantes. O julgamento resulta na classificação das propostas, e a vencedora só terá efetividade se o licitante também cumprir os requisitos de habilitação. Contratação e execução consiste na adjudicação, convocação do licitante vencedor para a celebração do contrato, e na execução, propriamente dita, do objeto contratado, ou seja, na entrega do bem adquirido ou na prestação do serviço contratado. O gestor de compras emite um ateste de cumprimento do contrato e a respectiva ordem de pagamento, denominada empenho, para, em seguida, proceder à liquidação, na forma de crédito bancário. Subtítulo: o processo licitatório na administração pública. O processo de compras na administração pública está regulamentado pela Lei de Licitações e demais legislações associadas, as quais estabelecem as modalidades que poderão ser empregadas no processo licitatório. O sistema de licitações se apresenta como uma ferramenta essencial no esforço da administração pública, direta e indireta, em promover reestruturações, preocupar-se com os custos dos investimentos em infraestrutura, capacitação e treinamento, modernização tecnológica e lançamento de novos produtos e serviços. Essas ações buscam interagir com a estratégia de modernização do Estado brasileiro, por meio da desburocratização e simplificação de processos. Nos últimos anos incorporou-se a esse sistema a modalidade de pregão eletrônico, ou seja, o sistema licitações é. Entre as inúmeras vantagens do referido sistema, podemos destacar a agilidade do processo licitatório, a desburocratização, o aumento da competitividade e, principalmente, a redução dos custos. Página 203. O objetivo da utilização da sistemática de compras governamentais por meio do pregão eletrônico, licitação realizada pela internet, é garantir uma maior competição, eficiência, eficácia, efetividade, transparência e redução de tempo e recursos nas aquisições de bens e serviços da empresa. Para Carvalho, 2002, a nova modalidade de licitação, o pregão eletrônico, conta com um formato que favorece o acesso de todos e a transparência de todo o processo, que é feito com a participação virtual dos interessados, podendo ser acompanhado, em todas as suas etapas, por qualquer cidadão, via a internet. Subtítulo: as normas legais do processo licitatório. O processo de compras na administração pública deve obedecer ao disposto na Lei de Licitações, que deve ser seguida pelas organizações públicas em suas atividades de aquisição de bens e contratações de serviços e obras, buscando seguir os princípios legais de igualdade e eficiência. Registre-se que a escolha da modalidade licitatória depende dos valores envolvidos e do objeto a ser contratado. As modalidades definidas pela Lei nº 8.666/1993 são descritas a seguir. Subtítulo: concorrência e adequada para contratações de grande vulto, aquisição ou alienação de imóveis e para aquisições internacionais. A participação é aberta para qualquer interessado que comprove possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital. Subtítulo: tomada de preços e adequada para contratações de médio vulto. A participação é limitada aos interessados cadastrados ou que atendam a todas as condições exigidas para cadastro até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Subtítulo: convite e adequado para contratações de menor vulto. Nessa modalidade não existe edital, os fornecedores recebem a carta convite.
A participação é aberta para interessados, cadastrados ou não, escolhidos ou convidados em número mínimo de 3. Página 204. Subtítulo: Concurso e utilizado para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores. A participação é aberta para qualquer interessado. Subtítulo: Leilão e utilizado para venda de bens móveis inservíveis ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados. A participação é aberta para qualquer interessado, vence quem oferecer o maior lance. Legenda da imagem. Tabela 27, 1. Valores limites por modalidade. Fonte: Lei nº 8.666, 1993. Descrição da imagem. A imagem é uma tabela. A tabela mostra valores de convite, tomada de preço e concorrência para 2 tópicos diferentes: compras e serviços e obras e serviços de engenharia. Primeiramente em compras e serviços. Os valores para convite são de até R$ 80,000. Os valores de tomada de preço são de até R$ 650,000. E os valores de concorrência são acima de R$ 650,000. Agora para obras e serviços de engenharia. Os valores para convite são de até R$ 150,000. Os valores de tomada de preço são de até R$ 500.000,00. E os valores de concorrência são acima de R$ 500.000,00. Fim da descrição. Subtítulo: Pregão. O sistema de compra por meio da modalidade de pregão foi criado pela medida provisória na 2026, de 4 de maio de 2000, convertido na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, foi regulamentado pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005. Essa modalidade de licitação foi ampliada posteriormente para uso nas esferas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Desse modo, a disputa pelo fornecimento é feita por meio de propostas e lances em sessão pública, presencial, ou por meio eletrônico. É pertinente ressaltar que a modalidade do pregão passou a fazer parte das demais modalidades de licitação: concorrência, tomada de preços, convite, leilão, concursos e registro de preços. Essa modalidade é orientada para a aquisição de bens e serviços comuns. A relação de bens e serviços comuns que poderão ser adquiridos/contratados foi estabelecida no Decreto nº 5.450, 2005. Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado. Página 205. Legenda da imagem. Tabela 27, 2. Valores limites. Fonte: Lei nº 10.520, 2002. Descrição da imagem. A imagem é uma tabela. A primeira parte da tabela indica que para bens e serviços comuns, não há limite de pregão. E na segunda parte da tabela, há a indicação de que em obras e serviços de engenharia, locações imobiliárias e alienações, o pregão não se aplica. Fim da descrição. As propostas e lances no pregão são feitos em sessão pública, conduzidos pelo pregoeiro e por sua equipe de apoio. Os valores ofertados decrescem a cada rodada. Será proclamado vencedor o fornecedor que ofertar o material ou serviço pelo menor valor. Subtítulo: Pregão eletrônico. A utilização do portal eletrônico de compras governamentais, em que todo o processo é automatizado desde a compra até o pagamento, é um modelo que contribui para reduzir sensivelmente a corrupção. A principal vantagem é que todo o processo é feito sem necessidade de contato físico com os fornecedores. O pregão eletrônico pode ser aceito como a modalidade de licitação pública na qual os procedimentos do pregão presencial são adaptados à tecnologia da informação, ou seja, é implementado por meio da internet. Nesse sentido, argumenta Niebuhr, 2004, página 43. Nota: a tecnologia da informação é o traço mais marcante da pós-modernidade, que, já com bastante atraso, bate a porta da licitação pública por meio da modalidade de pregão eletrônico. A principal função da tecnologia da informação é encurtar distâncias, aproximar as pessoas, facilitando a interação do conhecimento e das informações. As informações na atualidade são difundidas em tempo real, para todo o planeta, o que implica transformações de monta no modo de agir dos atores econômicos, políticos e sociais. Fim da nota. Subtítulo:
Utilização das novas tecnologias da informação nos negócios. A internet apresenta-se como um dos principais componentes do conjunto da tecnologia da informação utilizado no mundo. Essa nova ferramenta é responsável pelo surgimento de novas oportunidades de negócios, da elevação da competição, e mudanças no comportamento e na comunicação empresarial. Além disso, permite às organizações o desafio de concorrer no ambiente virtual. A forma acirrada da competição beneficia os consumidores por meio da redução dos custos ou com a melhoria da qualidade dos serviços e produtos. Página 206. Nesse sentido, destaca Porter, 2001, que a internet por si só não representa uma fonte de vantagem competitiva. No entanto, a internet é uma poderosa ferramenta quando aliada às práticas tradicionais de negócios. Entre as novas categorias de negócios destaca-se o leilão eletrônico e auctioning. Esse processo de leilão, que foi redesenhado na internet, surgiu como uma forma de competição mais democrática, pois permite que os interessados no leilão, desde que estejam conectados à rede, possam dar o lance para qualquer produto ofertado. Nesse contexto, surgiu, posteriormente, a modalidade de leilão reverso. Leilão reverso é uma categoria de negócio eletrônico em que os compradores apresentam as suas necessidades de um produto ou um serviço e então os fornecedores pré-qualificados dão lances. E diferentemente dos leilões diretos, os preços do leilão reverso se movimentam para baixo. Calacota, R0, Binson, 2002. Subtítulo: O Sistema de Compras da Administração Pública, SEASG/Comprasnet. A utilização do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais, SEASG, e do seu portal Comprasnet, na internet, responsável pelo processamento das contratações da Administração Pública Federal no Brasil, está contribuindo de forma efetiva para a disseminação internacional do comércio eletrônico e de transformações na administração pública em conexão com os projetos de governo eletrônico. Registre-se que outros tipos de transações eletrônicas também integram o ambiente de informação do governo eletrônico, no qual estão inseridas as compras e as contratações governamentais. São elas: as transações C2G, Consumer to Government, envolvendo governo e cidadão, e as transações G2G, Government to Government, entre governo e governo. As compras e as contratações da administração pública compreendem as licitações, bem como inúmeras outras formas nas quais é dispensado, ou não é obrigatório, o procedimento competitivo. Deve-se ressaltar que, mesmo nessas rotinas e procedimentos estritos, devem ser observados os rituais definidos em leis e normas. Subtítulo: Disseminação das compras governamentais em meio eletrônico. Página 207. A realização e disseminação das compras governamentais em meio eletrônico, no ambiente da administração pública, produzem efeitos benéficos no processo de contratação, produzindo a redução de custos e elevando o nível de competição entre os fornecedores. As transações eletrônicas do tipo B2G, Business to Government, por exemplo, estão contribuindo para acelerar a reestruturação nos mercados fornecedores governamentais, em especial por meio da redução dos custos de transação peculiares ao fornecimento para governos. Assim, as compras eletrônicas para os governos estão permitindo a diminuição de custos, o aumento da competição e do acesso, a redução de custos administrativos e o fortalecimento da accountability em relação às transações públicas. Observa-se, por sua vez, que é ainda limitada a disseminação de sistemas voltados para o tratamento de compras em grande escala pelos órgãos de governo. O nível de desenvolvimento alcançado pelas ferramentas informatizadas de mercado eletrônico e markets, orientadas para dar suporte aos processos de compras governamentais, ainda permanece restrito às fases de apresentação de propostas, não abrangendo todo o ciclo de obtenção de produtos e serviços. Subtítulo: Sistema Licitações. O Sistema de Licitações e Sistema de Comércio Eletrônico é operado pelo Banco do Brasil, que o disponibiliza, gratuitamente, ao setor público, para a realização de compras e contratações de serviços por meio da internet. O sistema está no portal do BB na internet ou diretamente no endereço www.licitações.com.br. Conta com mais de 200 instituições compradoras, abrange empresas públicas ou de economia mista, governos estaduais, governos municipais e tribunais. Subtítulo: Principais funcionalidades do Sistema Licitações. Funcionalidade A: disponibiliza a opção para publicação dos editais.
Funcionalidade B. Para realizar o download de edital anexo, não é preciso estar cadastrado no sistema. Funcionalidade C. Segurança bancária, criptografia 128 bits. Funcionalidade D. Rede de agências do BB para cadastramento das pessoas físicas, fornecedores e compradores, segurança. Funcionalidade E. Suporte técnico. Funcionalidade F. Permite ao fornecedor consultar suas propostas já encaminhadas, modificá-las, substituí-las ou mesmo cancelá-las, mesmo se estiver na fase de recebimento de proposta. Funcionalidade G. Perfis diferenciados, coordenador, pregoeiro, apoio etc. Página 208. Funcionalidade H. Fase de abertura de propostas e classificação anterior à etapa de lances, com conhecimento dos proponentes exclusivamente pelo pregoeiro, melhor operacionalidade e autonomia ao pregoeiro, eliminação de propostas com vícios, permitindo disputa de lances apenas para as propostas válidas. Funcionalidade I. Possibilidade de cotação unitária e por lotes. Funcionalidade J. Abertura do chat para manifestação dos licitantes apenas após a etapa de lances, conferindo maior agilidade e ordem ao certame. É oportuno ressaltar que no processo de consolidação dos avanços alcançados na área de licitações deve-se priorizar a questão da integração dos processos e sistemas de compras com os demais sistemas corporativos de gestão. Essa integração se tornou possível com a utilização da internet e das novas tecnologias de informações. A criação de um sistema único e consistente de compras visa facilitar as ações e atividades dos inúmeros agentes envolvidos no processo. Subtítulo: Experiência internacional sobre compras públicas por meio eletrônico. Em termos de experiência internacional sobre portal eletrônico de compras públicas, torna-se relevante ressaltar o caso da Coreia do Sul. Pode ser aceito como o exemplo mais significativo no mundo atual, em que as compras públicas, na sua quase totalidade, são feitas via internet. Esse país tem um único portal para as aquisições oficiais de bens e serviços e as empresas podem fazer ofertas para qualquer concorrência, de qualquer órgão público, com um único registro. É considerado o maior portal de compras públicas do mundo, recebendo, em média, 100 mil visitas por dia. A estruturação do sistema de compras da Coreia do Sul permitiu uma economia de mais de US$ 10 bilhões por ano, tornou o processo mais rápido e transparente e fez triplicar o número de empresas que participam das licitações. Página 209. Subtítulo: Questões para discussão, parte 7º. Nesta parte 6 do livro, capítulos 23 a 27, tem-se como propósito debater os temas que tratam do sistema de defesa da concorrência e regulação econômica, e das agências reguladoras no Brasil. Exercícios referentes à parte 6. Exercício 1. Após as leituras e os contatos com colegas e o professor da disciplina, elabore, preferencialmente em grupos, uma síntese sobre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, enfatizando os principais conceitos jurídicos de administração pública. Debater em sala de aula. Exercício 2. Faça uma síntese dos aspectos mais relevantes sobre os conceitos jurídicos de administração pública. Debater o tema em sala de aula. Exercício 3. Elabore uma síntese sobre como a fiscalização contábil, financeira e orçamentária do Estado está disciplinada na Constituição Federal do Brasil. Debater o tema em sala de aula. Exercício 4. Elabore uma síntese sobre o processo de controle interno e externo na administração pública, destacando a competência e a jurisdição do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União. Debater o tema em sala de aula. Exercício 5. Elabore uma síntese sobre a regulamentação do processo de licitação pública no Brasil. Debater o tema em sala de aula. Exercício 6. A utilização do portal eletrônico de compras governamentais, denominado pregão eletrônico, em que todo o processo é automatizado desde a compra até o pagamento, é aceito como uma inovação na administração pública. Faça uma síntese explicando como esse modelo funciona e como pode contribuir para reduzir sensivelmente a corrupção no Brasil. Debater o tema em sala de aula. Vamos debater na parte 8 a seguir, os temas que tratam da atividade financeira do Estado.